pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Jóia, 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 jóia? Todo mundo feliz? Alegre? Com saúde? Muito bom! Muito bom, então vamos aí, tá o dedo nesse negócio, certo? Vamos compartilhar e vamos falar um pouquinho mais sobre temperança? Vamos avançar? Vamos avançar. Hoje nós vamos falar sobre o álcool e a sociedade. Regina, o que tem a ver isso com a saúde? Tudo a ver. Temos tudo a ver com a saúde. Vamos lá? Incentivo ao crime. Vejamos bem, o crime está na terra, certo? Nestes dias em que o vício e o crime de toda espécie aumentam rapidamente, há tendência de familiarizar-nos de tal maneira com as condições existentes que percamos de vista sua causa e significação. Vejamos bem, usa-se em nossos dias mais bebida intoxicante do que nunca anteriormente. Nos horríveis detalhes de revoltante embriaguez e do crime terrível, os jornais não dão senão apenas relato parcial da história da ilegalidade resultante. Os jornais falam só um pouquinho. A violência está na terra. O testemunho do judiciário. A relação do crime para com a intemperança é bem compreendida por homens que têm que lidar com os que transgridem as leis da terra. Nas palavras de um juiz da Filadélfia, podemos atribuir 4/5 dos crimes que se cometem à influência da bebida alcoólica. Dos 4/5 dos crimes que se cometem tem a influência das bebidas alcoólicas. É muito triste, não? Muito, muito triste. E vejamos bem, não há um caso em 20 daqueles que são culpados de morte em que a bebida alcoólica não seja causa direta ou indireta do homicídio. Bebida alcoólica e sangue, quer dizer, o derramamento de sangue andam de mãos dadas com a bebida alcoólica. Nós vemos quantas pessoas estão sendo destruídas por conta da bebida alcoólica. Quantas pessoas que dizem, eu vou tomar só um golinho, só uma dose, só uma cerveja, e não se levanta dali, enquanto não está completamente embriagado. E muitas das vezes, nós vemos famílias sendo destruídas. Homens, mulheres, crianças, adolescentes sendo destruídas por conta da intemperança com a bebida alcoólica. Vejamos bem, elevada porcentagem do crime atribuída a bebidas alcoólicas. 9/10 dos que são levados à prisão são os que aprenderam a beber. É triste, né? As pessoas são levadas à prisão porque aprenderam a beber só um golinho, só um pouquinho. Destrói vidas sendo destruídas. Sequência do beber e do crime. Quando é satisfeita a sede de bebida alcoólica, o homem leva voluntariamente aos lábios a bebida que o rebaixa abaixo do nível animal. Aquele que foi feito à imagem de Deus, a razão fica paralisada, o intelecto é obscurecido, excitadas as paixões animais, e então segue-se
crime do caráter mais aviltante. Gente, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O homem desce num nível tão baixo que ele fica abaixo dos animais. Isso é triste, é terrível, porque se acham relacionados o álcool e o crime. Os que frequentam os bares abertos, a todos os que são bastante sensatos para se meter com o mal mortal que eles contêm. Estão seguindo a vereda que conduz à morte eterna. Eles se estão vendendo corpo, alma e espírito a quem? A Satanás. Triste, né? Sobre a influência da bebida que tomam, são levados a fazer coisas das quais não houvessem provado. A enlouquecedora droga haver-se-iam afastado com horror quando se encontram sob a influência do veneno líquido. Estão sob o controle de Satanás e ele os governa. As pessoas perdem completamente o controle sobre si. Quando diz só um golinho. Filhos matam pai, pai matam filhos, mulheres, crianças, certo? Sem contar os grandes acidentes que acontecem nas estradas afora por conta de bebidas alcoólicas. É triste. Triste. Natureza dos crimes cometidos sobre o álcool. O resultado da ingestão de bebida alcoólica demonstra-se pelos espantosos homicídios que ocorrem. Quantas vezes se verifica que os roubos, incêndios, assassínios foram cometidos sob a influência de bebida? Todavia, o maldito comércio alcoólico é legalizado e opera ruína indizíveis nas mãos dos que amam brincar com aquilo que arruina não somente sobre a vítima, mas toda a sua família. Todos são destruídos. Há pouco tempo eu ouvi o relato de um rapaz que estava bebendo um domingo, né? Passou a tarde bebendo tranquilamente. Mas chegou a noite, foi dormir e no dia seguinte tinha que ir trabalhar, certo? Então você veja bem, trabalhava em quê? Como motorista. A bebida ela influencia tanto a mente do ser humano que no dia seguinte, após levantar da bebedeira, as pessoas ainda não têm o raciocínio próprio. A bebida ainda está ali, certo? Ainda está ali na mente. Imagina, bebeu a tarde inteira, o dia todo, tinha até que horas, mas no dia seguinte teve que pegar no trabalho. E o que acontece? O que aconteceu? Por um descuido, talvez, por algo que não conseguiu perceber a tempo, sofreu um acidente, no qual levou ele à morte. É triste, pessoal. Casas de prostituição, antros de vícios, cortes criminais, prisões, casas de caridades, asilos de alienados, hospitais, acham-se todos em alto grau, cheios como resultado do trabalho do vendedor de bebida, a qual a Babilônia mística do Apocalipse, ele está comerciando com escravos e almas de homens. Por trás do vendedor de bebida alcoólica encontra-se o poderoso destruidor de almas.
e todo ato que a terra ou o inferno pode inventar é empregado para atrair seres humanos para debaixo do seu poder. Na cidade e no campo, nos trens, nos grandes navios, nos lugares de negócio, nas salas de prazer, nos dispensários médicos, mesmo na igreja. A sagrada mesa de comunhão acha-se preparadas suas armadilhas. Nada é negligenciado para criar e fomentar o desejo intoxicante. É sério, né? Quase em toda esquina encontra-se uma casa de diversão, com suas luzes brilhantes, seus acolhimentos e alegrias, convidando o homem de trabalho, o rico, o ocioso, o incauto, jovem, dia a dia, mês a mês, ano a ano, prossegue a obra. O bebedor não é excusável. Crimes de toda espécie têm sido cometidos por pessoas embriagadas. E, todavia, os que perpetraram têm sido desculpados, em muitos casos, por não saberem o que faziam. Isto não diminui a culpa do criminoso, se com sua própria mão ele leva o copo à boca e toma deliberadamente aquilo que sabe, saber-lhe destruir as faculdades da razão. Torna-se responsável por todo o dano que causa, enquanto se acha intoxicado, desde o momento em que permite que o apetite o domine e troca suas faculdades de raciocínio por bebidas intoxicantes. Foi seu próprio ato que o levou abaixo dos animais, e os crimes cometidos, quando eles se encontram em estado de intoxicação, devem ser punidos tão severamente como se a pessoa estivesse na plena posse de seu raciocínio. Vejamos bem, muitas pessoas se embriagam. Eu vou beber só um pouquinho. É só uma dose. E acabam perdendo os sentidos. E fazendo besteiras. Cometem crimes. E depois são perdoados. Estava bêbado. Estava sob o domínio do álcool. Mas aqui nos diz que ele é tão culpado, como se ele estivesse são. Não faz diferença, sabe por quê? Porque ele sabia antes de beber. Antes de beber, ele estava consciente. Quando ele leva o copo à boca, ele se torna culpado de tudo o que pode acontecer depois. Não sou eu que estou falando. É nosso irmão. Deixou registrado para nós que isso deveria acontecer. Ele será culpado. Mas tem aqueles que dizem, está inocente. Inocenta. Ele estava sob o domínio do álcool. E enquanto isso, vidas estão sendo furtadas. Vidas estão sendo destruídas por conta da bebida. Embriaguez e crime, antes do dilúvio e agora. Os males tão claros em nossos dias são os mesmos que trouxeram destruição ao mundo antediluviano. Nos dias anteriores ao dilúvio, um dos pecados dominante era a embriaguez, segundo o relato de Gênesis. Vemos que a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e encheu-se a terra de violência.
O crime reinava supremo, a própria vida não estava em segurança. Homens cuja razão era destronada por bebida intoxicante pouco se importavam de tirar a vida de um ser humano. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A embriaguez e o crime, que agora dominam, foram preditos pelo próprio Salvador. Vivemos nos dias finais da história terrestre. Solenismo é o tempo, tudo pronuncia a breve volta do Senhor. Tudo pronuncia a breve volta do Senhor. É o que estamos vendo aí. Famílias sendo destruídas. Homens e mulheres por conta da embriaguez. O juízo de Deus em nossos dias, por causa da impiedade que se segue em grande parte e resultado de uso de bebidas alcoólicas, os juízos de Deus estão caindo sobre a terra em nossos dias. A lição da cidade de São Francisco. Por algum tempo, depois do grande terremoto, ao longo da costa da Califórnia, as autoridades de São Francisco e algumas das cidades menores e nas vilas decretaram o fechamento de todos os bares. Tão notável foi o efeito dessa ordem, estritamente executada, que a atenção dos homens pensantes de toda a América e notadamente na costa do Pacífico foi dirigida para as vantagens que resultariam de um permanente fechamento de todos os bares. Durante muitas semanas a seguir ao terremoto de São Francisco, bem pouca embriaguez foi vista, nenhuma bebida intoxicante foi vendida. O estado de desorganização e a anormalidade dos negócios deu aos funcionários da cidade razão de esperar um aumento anormal de desordem e crime, e ficaram grandemente surpreendidos ao verificar o contrário. Aqueles de quem esperavam muita perturbação não deram senão um pouco, viu? Essa notável ausência de violência e crime foi em grande parte atribuída à suspensão de bebida intoxicante. Os jetadores de alguns dos principais jornais foram de opinião que seria para benefício permanente da sociedade e edificação dos melhores interesses da cidade o fechamento permanente dos bares. Os sábios conselhos, porém, foi posto de lado e dentro de breves semanas era dada permissão aos vendedores de bebida alcoólica para reabrir seus lugares de comércio a preço de licença consideravelmente mais alto dos que eram anteriormente pagos ao tesouro da cidade. Porque voltou a bebedeira? É incrível, né? Porque voltou. Tinha cortado, tinha parado, a cidade estava bem, todo mundo achou que ia ficar pior e a cidade ficou tudo calma. Nós vimos isso há pouco tempo, não vimos não? Silêncio total, todo mundo em casa, fica em casa, fica em casa. Como diminuiu, né? Mas aí, ó, se vocês pagarem um pouquinho mais, certo? A gente volta a abrir tudo. É simples assim. E é o que nós temos vendo. Povo de Deus, que nós possamos compreender que a bebida alcoólica também está ligada à nossa saúde. Também está ligada ao nosso intelecto,
aos nossos pensamentos, que possamos, em nome de Cristo Jesus, deixar tudo isso para trás. Que possamos ensinar aos nossos jovens, nossas crianças, a não encostar nisso, porque destrói vidas e somos culpados, porque estamos destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai que habita nos céus, graças te damos, Senhor, para que possamos aprender, nos ajude, Pai querido. Te damos graça de tudo que o Senhor tem nos ensinado e que possamos aprender cada vez mais a lidar com a nossa saúde, com aquilo que Tu nos deste, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Nos abençoe e abençoe cada um leitor, cada um ouvinte dessas palavras e que possamos ser compreendidos, que não venha ser eu a falar, mas que o Espírito Santo de Deus possa usar como canal de bênção para cada vida que venha nos assistir. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, até a próxima. Já já nós voltamos com outro vídeo, certo? Que Deus abençoe vocês.